Oi, eu sou a Yasmin e esse é o último vídeo dessa série falando um pouquinho sobre como minha vida tem mudado nesses últimos meses. Se você ainda não assistiu os outros dois, eu recomendo que você assista só pra fazer sentido toda a história. Mas então vamos lá. Bom, eu não poderia começar falando dessa minha terceira etapa sem mencionar esse livro aqui, Os Segredos da Mente Milionária. Eles têm sido um divisor de águas na minha vida. E ainda falta bastante pra eu ler, porque eu tô lendo ele bem devagar, ele tem vários exercícios no meio do caminho, então... Mas antes de falar desse livro, eu vou voltar uns passinhos e falar dos dois cursos que eu comentei que eu tô fazendo, né? Que foi o que eu terminei falando no último vídeo. Enfim, esses dois cursos que eu tô fazendo, um deles é o Ascenda, da Carol Ash. Ele é um curso sobre inteligência emocional, né? Enfim, sobre autoconhecimento também. E ele apareceu no momento certo. Quando eu fizer um vídeo falando mais sobre espiritualidade, eu vou falar um pouco sobre essa minha crença de que tudo acontece no momento certo, né? Mas eu tenho crescido demais. Como eu disse, eu parei de fazer terapia, né? E eu tava no processo de sair da terapia. Já tava acontecendo naturalmente, eu já tava aprendendo a ficar bem comigo mesma. E, né, como eu disse, no momento certo, Deus, o universo, enfim, mandou pra mim esse curso que eu tô fazendo pra aprender a lidar ainda melhor com todas essas minhas questões e as minhas emoções e meus sentimentos. E tá sendo muito bom, tá sendo de grande valia. O outro curso que eu tô fazendo é um curso de posicionamento, né? Então é mais voltado pra essa questão de Instagram, de trabalho mesmo, né? De querer, como eu disse, transformar isso aqui, o digital, na minha profissão. Da Vika Ferrari. E também acabou sendo um curso de autoconhecimento, porque ela começa no primeiro módulo falando sobre autoconhecimento, terapia, sobre temperamentos, que também é um assunto que eu quero fazer um vídeo qualquer dia. Sou uma melancólica, muito melancólica, e que ter descoberto isso também clareou muita coisa pra mim. Mas esse vídeo, afinal, é sobre comprometimento e propósito, né? Então, vamos falar sobre comprometimento e propósito. E por que eu disse que eu não poderia falar sobre essa terceira parte sem falar desse livro? Existe um exercício nesse livro aqui que ele, né, existe um capítulo que ele fala bastante sobre comprometimento, sobre a gente se comprometer com as coisas. E um dos exercícios que ele manda a gente fazer é falar pra alguém, né, pra alguém próximo da gente, que no caso da frase, tipo, alguma coisa do tipo, eu me comprometo a ficar milionária até não sei quando. Aí a pessoa que define um prazo e eu não quero compartilhar isso nesse momento. E aí ele explica, né, sobre a questão de comprometimento. No caso ele fala sobre dinheiro, sobre finanças, mas é um livro muito sobre mentalidade. E por isso que eu também acredito que eu tô lendo ele no momento certo. Ele já estava na minha estante de livros há um bom tempo, mas eu precisava ler ele nesse momento, sabe? Sobre essa questão do comprometimento. No caso ele fala, né, que existem 3 níveis. Existe a pessoa que diz que quer ficar rico, que isso daí é qualquer pessoa, né? Quem que você vai perguntar que a pessoa vai falar que não quer? Então, o primeiro nível é eu quero ser rico. O segundo nível é eu escolho ficar rico. Ou seja, já tem um comprometimento, já tem um... Não sei se comprometimento é a melhor palavra, porque vai acabar confundindo. Mas já tem uma decisão a mais, não é só eu quero ficar rico. Querer todo mundo quer. Agora, escolher ficar rico já é mais poderoso. E o terceiro nível é eu me comprometo a ficar rico. E aí é por isso que entra essa questão de comprometimento pra mim. No caso, não só ficar rica, né? Eu me comprometo aqui publicamente a ficar rica, mas eu me comprometo também a trabalhar com autoconhecimento e a fazer com que mais pessoas se aceitem e consigam viver suas verdades como eu tô fazendo comigo, sabe? E a questão do comprometimento faz muito sentido, porque no momento que você diz que você se compromete com algo, primeiro que você tá se responsabilizando, você tá dizendo, eu vou fazer tudo que for possível para que isso dê certo. E aí você tira aquele fator do mundo, né? Então não é como se eu estivesse esperando, torcendo para que as pessoas se identifiquem comigo e comecem a me seguir e que comecem a comprar as minhas ideias.
Não é sobre isso. E aí também acaba entrando muito o curso de posicionamento que eu tô falando, porque é mais ou menos essa decisão que ela defende. Inclusive, comecei a ler o livro nesse momento por conta do curso, apesar de eu já ter encostado há um tempo. Então, a questão do eu me comprometo eu sei que é responsabilidade minha e que eu não vou culpar fatores externos, sabe? Não é, o Instagram não entrega o meu conteúdo, ou, as pessoas que não gostam de mim. Não, é o que eu posso fazer para me comunicar corretamente. O que eu posso fazer para que, no caso, ficar rica dê certo, ou para que eu consiga atingir pessoas e explicar sobre essa importância do autoconhecimento, né? Contar sobre o meu processo com autoconhecimento e também impactar outras vidas. É uma questão de eu me comprometo, então eu vou fazer tudo o que for possível, eu vou estudar tudo o que for possível, eu vou pôr em prática tudo o que for possível para que isso dê certo. E como eu disse, esse livro é sobre mentalidade, então ainda tem muita coisa com certeza eu vou aprender nele, porque eu acabei de passar da metade, mas eu recomendo que todo mundo leia, eu até fiz um post esses dias lá no meu Instagram sobre isso. Eu recomendo que todo mundo leia esse livro, porque ele realmente está abrindo minha mente. E eu já, não querendo me gabar, mas eu sempre fui uma pessoa bem mente aberta, né? Então, o que ele não pode fazer por pessoas mais mente fechadas, né? E aí, por isso que eu resolvi colocar comprometimento e propósito juntos. Porque também um tempinho atrás eu fiz um post lá no meu Insta falando que propósito a gente não escolhe, a gente cria. Porque isso tudo vem de todo esse movimento que eu venho vivendo nesses últimos meses, né? Eu sempre me martirizei muito por não saber o que eu queria pra minha vida, qual era a minha vida dos sonhos. E eu pensei, né, como eu falei no primeiro vídeo lá da série, que eu tinha encontrado esse trabalho dos meus sonhos, só que aí não deu certo. E aí eu me senti ainda mais culpada, porque eu cumpri todos os requisitos, mas eu não era aquilo, entendeu? E aí também falando, né, sobre a frase que eu comentei da minha avó no vídeo passado, sobre a gente fazer aquilo que faz a gente feliz e que faz bem pra gente. Eu acho que propósito é sobre isso, sabe? No final, a raiz, eu acho que o que move o mundo é isso. Todo mundo quer ser feliz, ser amado e viver bem, né? O que vai fazer você se sentir feliz, amado e bem vai variar de pessoa pra pessoa. Então, por exemplo, que nem eu falei, vamos fazer crossfit, adoro. Talvez algumas pessoas odeiem, né? Eu comecei a fazer yoga. Eu não amo o yoga em si, mas eu amo a questão de eu saber que eu consigo vencer o yoga, e isso pra mim vale muito a pena, e aí eu me proponho a fazer, sabe? Então, é uma questão de comprometimento com o meu propósito. O meu propósito, né, eu posso depois definir ele em palavras mais bonitinhas, mas o meu propósito basicamente é mostrar que o autoconhecimento é o caminho para paz, para liberdade emocional. Eu acho que é isso. Eu sempre busquei muito pela minha inteligência emocional, em construir isso, porque eu me sentia muito vazia por dentro, muito angustiada. E foi só quando eu comecei a me conhecer de verdade e entender os meus motivos, as minhas pulsões internas, ao invés de, por exemplo, culpar, né? No caso, eu sempre me ancorei muito no fato da minha mãe ser super protetora. E eu dizia que eu era o que eu era por causa disso, porque minha mãe sempre me protegeu muito, então por isso que eu tinha medo de tais coisas. E entenda, fatores externos podem sim ter causado algumas coisas na gente. Mas no momento que a gente compreende, tá bom, então por conta disso eu me tornei assim. Tá, mas o que isso diz respeito de mim nesse momento e o que eu posso fazer pra mudar isso? É essa questão do autoconhecimento, sabe? E eu me comprometo comigo, principalmente, mas eu faço isso de forma pública aqui, pra me comprometer com quem esteja vendo esse vídeo a cumprir o meu propósito. Que ele pode mudar ao longo do caminho, ele pode ser aprimorado e reformulado, mas que eu criei e defini como isso. Como mostrar, né, uma forma de mostrar que o autoconhecimento é o caminho para a liberdade emocional. E eu tô construindo essa liberdade emocional ainda, e eu tenho certeza que eu ainda tenho muito para conhecer sobre mim, né? É um processo intenso, é um processo infinito. E por isso que convido você a me seguir no Instagram, se você quiser, é claro. Porque afinal é sobre fazer o que a gente quer e o que nos faz feliz. Porque lá eu tenho tentado, né, compartilhar, tentado conseguido, porque eu tô sendo bem perseverante, mas ainda tenho minhas dificuldades, né?
Eu tenho compartilhado bastante sobre esse meu processo de autoconhecimento e crescimento e de construção mesmo da pessoa que eu quero ser, da liberdade que eu quero ter, do trabalho que eu quero viver, enfim. E também, né, de vez em quando, tanto lá quanto aqui, eu vou estar trazendo essas ferramentas de autoconhecimento, como por exemplo, questão de temperamentos, signos também podem ser uma ferramenta e tanto. No caso, no curso de posicionamento, eu aprendi sobre arquétipos, que também acaba sendo uma ferramenta bem poderosa de autoconhecimento. Enfim, tem muitas outras, com certeza existem outras que eu não conheço. No primeiro vídeo também mencionei bem brevemente sobre a Ayurveda, né? Eu falo meu, Ayurveda, porque eu não sei direito como fala, mas acho que é Ayurveda. E ela também é uma ferramenta bem legal de autoconhecimento, mas eu sei bem pouco ainda sobre, quando eu me sentir um pouco mais segura pra eu até trazer alguns conteúdos nesse sentido. Eu acho que é isso. Autoconhecimento e a questão da mentalidade, né? Do mindset fazem toda a diferença na vida que a gente constrói. E, né, finalizando essa questão de comprometimento, então eu me comprometo a estar presente sempre lá no Instagram, né, falando sobre esse assunto. E a princípio eu pretendo trazer um vídeo aqui por semana. Talvez depois eu aumente, isso vai depender do quanto eu vou editar ou não os vídeos. Eu pretendo editar pouco, porque digamos que eu sou um zero esquerda editando vídeos. E eu não tenho paciência, nem gosto, não tenho interesse em aprender a editar vídeos, então, né. A princípio um vídeo por semana, depois 2, quem sabe 3, né? E aí acho que já tá bom, porque mais que isso acho que eu não dou conta. Mas enfim, muito obrigada pra você que assistiu esse vídeo até o final. E é isso. Se quiser comentar aqui embaixo, né? Quem sabe a gente se conhece, faz amizade. E é isso. Muito obrigada. Até a próxima. A outra, acho que ela me ouve pra uma namastê.